Bom dia, eu sou Luciana Oliveira, sou criadora do Multiplicando Bem-Estar e estou trabalhando nesse momento o projeto Experienciando a Fé. Eu te fiz um convite para a gente falar sobre esse assunto, lembra? Então, para a gente começar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de mim, para que você me conheça, exatamente porque tudo que a gente quiser utilizar na nossa vida, é bom que a gente conheça um pouco mais a fundo, né? Eu sou professora, orgulhosa professora há 30 anos. Abandonei o magistério por não concordar com as metodologias e com as formas de encaixotamento do ser humano, onde impossibilitava que o aluno descobrisse o seu verdadeiro eu, questionando, originando perguntas, sem esse modelo de respostas prontas, sabe? Mas sou muito orgulhosa em ser professora. Depois disso, tive um filho que está com 18 anos e por conta disso comecei a estudar fitoterapia. Ele nasceu com muitos problemas de alergia e isso me fez buscar respostas dentro de uma outra possibilidade, senão aquele excesso de medicamentos que ele tomava. E aí, há 18 anos, eu sou estudante, pesquisadora e autoexperienciadora para mim e para minha família da saúde através das plantas e das ervas. Por conta disso, decidi estudar um pouquinho do que é o ser humano, do que o ser humano gostaria como resposta para si e para o mundo. Acho que desde sempre, né? Essa foi minha vocação. Esse foi o meu propósito de vida, orientar pessoas, ajudar, conduzir nos melhores caminhos que trouxessem respostas para si, né? E não respostas formuladas, né? Ajudasse com que ele buscasse dentro de si a melhor estrutura ou o melhor caminho que o levasse a se entender, a se conhecer, a se compreender e a poder atuar como um modificador do mundo. E desde então eu venho buscando, estudando, pesquisando e apaixonada por esse mundo, por esse universo que nos possibilita infinitas possibilidades de pesquisas, de respostas, de autoconhecimento, de autorreforma, de automelhoria. E uma das ferramentas mais importantes para que isso tudo pudesse acontecer na minha vida foi a fé. Eu fiz um laboratório de mim mesma na situação que passei com a depressão em 2003, em que estive doente por quase 2 anos. E sou muito grata a todos os profissionais e a todos os especialistas que me ajudaram nessa época, me trazendo um conforto, né? Mas eu percebi que ninguém tinha condição de me dar as respostas que eu precisava no momento. E era uma série de questionamentos, era uma explosão de questionamentos que vivia dentro de mim, que me incomodava tanto, que me causava tamanho desconforto, que eu me perdi de mim mesma. Eu perdi a sensação de pertencimento, de estar em algum lugar e pertencer a esse lugar e fazer desse lugar o meu local e que eu tivesse conexão com esse local para transformá-lo também. Eu orava muito, mas eu orava uma oração de desespero, de súplica, de ajuda, implorando a Deus que fizesse alguma coisa para que me tirasse daquele inferno dentro de mim mesma. E foi num momento milagroso da minha vida, que por uma semana inteira, por várias formas e várias pessoas diferentes, eu recebia a mensagem do Salmo 46, que dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nesse momento, eu realmente decidi me aquietar, ficar quietinha, como se estivesse sob as mãos de Deus ali e que não pudesse nem quisesse falar, pensar, trazer respostas para coisa nenhuma. Eu me permiti o silêncio, eu me permiti
olhar para dentro de mim mesmo e saber o que é que Deus poderia fazer por mim. O que é que Deus iria fazer por mim? Eu comecei a observar que essa experiência não seria uma experiência sobrenatural, como eu estava esperando, que céus abrissem e mares se abrissem diante de mim. Era uma experiência silenciosa, quietinha, sem movimentos, mas que foi uma experiência tão profunda na minha vida que me trouxe de encontro para essa sensação de fé. E a partir daí eu comecei a ver que fé não era aquela coisa tão teórica que vivia dentro de mim. Eu já havia sido católica, participava dos movimentos infantis e adolescentes da Igreja Católica. Depois me descobri kardecista e estudei durante 14 anos o kardecismo, muito até por conta da proposta, né, do kardecismo, de que a fé sem obra é morta. Essa coisa que é bíblico, né? Tiago fala sobre isso, me moveu tanto e me fez acreditar tanto que realmente não adiantava ficar em casa sentada lendo a Bíblia e orando infinitamente, terços ou orações prontas, se eu não soubesse o para que eu gostaria de ter essa fé, para que me serviria essa fé de verdade. E aí eu trabalhei durante muitos anos com um grupo que eu frequentava, e a gente fez muita coisa bonita que realmente me transformou e me deu uma outra visão de vida, me deu experiências que eu nunca imaginei passar. Um Natal na rua, dividindo uma ceia montada numa toalha no asfalto, cercada de gente de situação de rua, mas que foi um Natal mais maravilhoso da minha vida. Natal é meu aniversário. E aí, naquele dia, eu entendi o que era Natal. Experiências como ter amigos me aguardando numa casa casa de recuperação, ou num asilo, ou num orfanato, onde a gente ia para bater papo, para brincar, para conversar, para ler história, e eles estavam lá, sempre esperando a gente, sabendo que aquele dia era o dia da nossa visita. E eu nunca tinha recebido um acolhimento tão grande, sabe? E aí perceber que essa fé é muito mais material do que teórica, é muito mais prática do que teórica, mudou a minha vida. E aí eu me tornei coach, depois de ter vivido essa experiência com a depressão. Eu fui estudar para entender o que é que leva a gente a esse lugar, o que é que nos aprisiona nesse lugar de autodestruição, de permanência na tristeza, na mágoa, na decepção. Esse lugar viciante, porque é viciante, que nos mantém incrédulos o tempo inteiro. Foi aí que eu comecei a perceber e questionar, porque conhecimento só vem através de questionamento, que a fé não era uma herança genética. Eu não tinha fé porque a minha mãe me deu fé. Eu tinha fé porque eu estava trabalhando essa fé dentro de mim. E aí eu queria saber se era um sentimento, se era uma sensação, se era uma consciência. Eu precisava entender o que essa fé queria falar comigo. E aí, buscando assim, né, teoricamente, no dicionário, a gente vê que a fé vem do latim, da palavra fide, né? E é um substantivo relativo às crenças religiosas. Mas, como definição, fé tem adesão de forma incondicional a uma hipótese que
que possa ser considerada como sendo verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério de verificação, pela absoluta confiança depositada. Nada muito diferente da definição que está em Hebreus na Bíblia, né? Que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Bem, se fé é a certeza, se fé é a adesão de forma incondicional àquilo que se espera, eu tenho percebido que a gente está mais para Pedro no momento em que Jesus chama Pedro para que saia do barco e caminhe até ele por sobre as águas, e que mesmo Pedro sabendo quem era Jesus e do que Jesus era capaz, teve medo e começou a afundar. É esse medo que tem levado a gente a adorar dois deuses, a fé e o medo. Nesse momento, ou a gente acredita em uma coisa, ou a gente acredita em outra. Não dá para a gente dividir o nosso coração em duas coisas que são tão antagônicas. Se fé é a certeza daquilo que está por vir, eu não posso ter medo. Até porque eu preciso saber quem é o autor dessa minha fé. O porquê eu sinto essa fé? De onde vem? Como veio? Como eu creio, vamos ter fé, se Deus quiser, viraram mais jargões e força de expressão do que realmente aquilo que gostaríamos de colocar em prática. É muito importante saber que todos os milagres de Jesus tiveram como base a fé, né? Em Mateus temos várias passagens que nos dizem isso. A mulher do fluxo de sangue, o paralítico, o cego, onde Jesus dizia: a sua fé te curou. E crendo e vendo a fé dele, Jesus operou o milagre. Então a fé é a ferramenta que nós temos de total aliança com aquilo que cremos. E seja lá o que for. Eu acredito em Deus, mas outras pessoas que acreditam em outras coisas podem manter a sua fé naquilo que elas creem e nelas mesmas. Atendendo muita gente como coach, eu tenho percebido que mais do que doenças físicas ou emocionais, nós estamos sofrendo de falta de fé. Ó, homens de pequena fé, esse é o nosso maior sofrimento hoje. Porque a gente tem assumido como nosso problemas e doenças e desesperos das notícias externas e dos diagnósticos dados, colocando todas essas coisas acima até daquilo que a gente acredita. Ah, Luciana, mas quem passa é que sabe. E é exatamente por isso que eu estou te dizendo. Quem passa é que sabe. Em 2002, quando meu filho Pedro nasceu, eu tive um problema muito sério de saúde. E ficamos internados muito tempo, os dois. Ele nasceu até prematuro por conta desse problema. E ali eu verifiquei, eu experienciei a fé. Porque a minha vontade de ser mãe era tão grande, eu já tinha perdido vários antes disso. A minha vontade de ter chegado até aquele lugar e dar continuidade àquilo me fazia ter a certeza de que qualquer coisa que eu estava passando valia a pena. E é tão engraçado isso que a minha médica dizia isso: a sua força é o que me dá força. E era uma força extraordinária. Era uma força de certeza que cada dia seria melhor do que o outro. E eu dizia isso para Pedro todos os dias na incubadora: filho, nós conseguimos mais o dia de hoje. Seja forte, continua lutando, vamos para o dia de amanhã. Eu levei mais de 90 dias para conseguir me recuperar. E
E isso me fez realmente perceber que a fé não era só um sentimento, que não podia ser só isso. A fé era uma experiência. E todas as vezes que acontece qualquer coisa na minha vida e que eu coloco realmente Deus e a minha fé na frente, eu percebo que aquilo me é uma lição e eu trabalho isso dentro de mim exatamente nesse formato. O que isso tem para me ensinar? O que isso tem para me melhorar? O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso fazer para sair dela? Porque Deus faz a parte dele, mas sem a nossa fé, ele não pode fazer nada. E isso, Marcos até fala, né, na incredulidade do povo da sua própria terra. Jesus não foi capaz de fazer nada na sua própria terra por conta da incredulidade do povo. Será que não é isso que está acontecendo com você? Será? Será que você não está sendo incrédulo na terra daquele que você confia? Você é a terra dele. E você, de repente, está apresentando a incredulidade na própria terra. Então, às vezes a gente acha que não é merecedor ou que Deus não é capaz de resolver o nosso problema, mas se eu tudo posso naquele que me fortalece, se tudo é possível para aquele que crê, onde é que está a negativa? Na incredulidade? Será que eu estou pondo a minha fé em prática? Uma coisa é dizer que tenho, outra coisa é experienciar a fé. Vamos continuar nesses encontros, falando um pouquinho de fé a cada dia, para que a gente faça viva dentro da gente essa consciência. Pois diferente da tristeza, da alegria, do medo, a fé não é um sentimento. A fé é um estado, é uma consciência. E como isso tem que ser trabalhada, exercitada e principalmente posta em prática. Vamos continuar falando disso? Espero por você no nosso próximo encontro no dia 1º, tá? Tchau, tchau.